doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Sim, Jesus, sim, Deus. Mesmo com tantas batalhas, lutas e guerras travadas, eu não vou deixar você parar. Eu vou curar sua alma, então mantenha calma, que essa fase vai passar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Pois eu estava lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, boa noite. Boa noite àqueles que já estão conosco aqui nessa noite. Sei que nem todo mundo ainda entrou, mas tira esse tempinho aí, mande para os seus contatos, mande para aquela pessoa que você conhece, que está aí na sua lista de contatos, para que eles venham participar conosco, venham ser abençoados por Deus nessa noite. Hoje nós vamos falar um tema que eu tenho certeza que Deus vai ministrar grandemente ao seu coração. E talvez você está aí, você lembrou de alguém que precisa ouvir uma palavra do Senhor, que precisa ser tocado, ser ministrado por Deus. Então,
clica aí na setinha, envie para as pessoas que estão no seu contato, no WhatsApp, no Instagram, e convide mais pessoas para estarem aqui conosco nesta noite, ouvindo da palavra do Senhor, ouvindo aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar no nosso coração. Hoje nós estaremos falando sobre vencendo o divórcio. E eu tenho certeza que mesmo que você não tenha passado por essa situação, há uma palavra do Senhor que servirá para você também. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Amém? Então, clica aí na setinha, mande para os seus contatos. Não esqueça de clicar no coraçãozinho para a live ficar ativa, né? Para o Instagram não derrubar a nossa live nessa noite. Então já clica aí no coraçãozinho, na chaminha de fogo. Vai tocando aí para a live manter ativa. Amém? Vocês estão me ouvindo, vocês que já estão aí, dê um joinha aí para mim perceber que vocês estão me ouvindo, para interagirmos um pouquinho. Se você está me ouvindo, coloca aí um joinha, ou coloca um coração, manda um oi e vamos compartilhar essa live para que outras pessoas possam estar ouvindo e sendo ministradas pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Amém? Muito bom nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais do Senhor Jesus. Todos vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Essa é uma noite que o Senhor preparou para falar ao nosso coração, para ministrar nas nossas vidas. E eu tenho certeza que o Pai Celestial tem uma palavra preparada, tem uma palavra que Ele já colocou no coração da nossa querida psicóloga Ellen Brás, que estará compartilhando conosco nessa noite, minha cunhada do coração, e eu tenho certeza que o Senhor Ele vai estar falando aos nossos corações nessa noite. O carpinteiro estava esquecido. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser tocadas, possam ser alcançadas pelo nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor, e nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos nessa noite. Te glorificamos, ó Pai, e te exaltamos, Espírito Santo de Deus. Fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração nesta noite, ministrando aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Ministre, ó Pai querido, no nosso interior aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Tenho certeza, ó Pai, que o Senhor já, ó Pai querido, preparou, ó Pai, uma palavra para ministrar ao nosso coração através da Tua Filha, ó Pai. E nessa noite, Espírito Santo, o Senhor que tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle de tudo, Pai. Ah, Jesus, a nossa história o Senhor já escreveu, ó Pai. A nossa história, ó Pai querido, ela já estava escrita por Ti, ó Pai. Porque o Senhor não perdeu o controle, Pai. O Senhor não perdeu o controle, Jesus. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Paizinho amado. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, ministra em nós, ó Pai, a Tua vontade. Ministra em nós, ó Paizinho, a Tua verdade, ó Pai. A Tua palavra, o Teu amor. Espírito Santo de Deus, nós Te adoramos, Pai. Nós Te bendizemos, Senhor Deus. E declaramos, ó Pai querido, quão grande, Senhor Deus, é o nosso Deus. Pai, o quão maravilhoso é o Senhor, ó Pai querido, nas nossas vidas, Pai. Ah, Espírito Santo, fala conosco, Pai, nesta noite. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, ó Pai. E ministra em nós, ó Pai, a Tua vontade, ó Pai. Ministra em nós, ó Pai querido, o Teu querer. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos, Jesus. Ser bem-vindo neste lugar, Pai.
Ser bem-vindo, Senhor Deus, no nosso meio, Pai. E nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa falar, ó Pai. Falar, Jesus, ao nosso coração. Aquilo que o Senhor deseja, Pai. Aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso interior. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai. Nós te convidamos, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo. Nós te convidamos, Espírito Santo. Fala conosco, Pai, nesta noite. Fique à vontade, Pai querido, entre nós. Fique à vontade, Espírito Santo, no nosso meio. Fique à vontade, Senhor Deus, para ministrar, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas, Pai. Oh, aleluias. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Continue, ó Pai, a ministrar, ó Pai, em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas, ó Pai. Assim como o Senhor já tem, ó Pai querido, ministrado, ó Pai querido, nesses dias, ó Deus, nessas lives, ó Pai, que já aconteceram. Pai, que o Senhor continue a falar no nosso coração. Que o Senhor continue a ministrar, ó Pai querido, nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tanto deseja, ó Pai. Que mulheres, ó Pai, e homens, ó Deus, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai querido. Que haja, Senhor Deus, um reboliço no nosso interior, na nossa casa. Pai, que áreas que estão, ó Pai querido, ocultas, que estão, ó Pai querido, fechadas. Pai, doenças na alma, ó Pai querido, no emocional, sejam curadas, ó Pai. Pois há, Senhor Deus, um lugar na mesa com o Rei para cada um de nós. O convite do Senhor, ó Pai, já foi feito, ó Pai, e há um lugar, ó Pai, junto ao Senhor, para cada um de nós. Continue, ó Deus, a ministrar, ó Pai, nas nossas vidas. Continue a falar, ó Pai querido, com cada coração, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Espírito Santo, e te convidamos, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós te convidamos, ó Pai, fala conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, a unção do Senhor, ó Pai, que possa alcançar corações, vidas, ó Pai, que possam transformar vidas, que possa, Senhor Deus, ministrar, ó Pai, em corações, ó Deus, que necessitam, ó Pai querido, corações, ó Deus, que precisam ouvir da Tua palavra, ouvir, ó Deus querido, a Tua voz. Aleluias, Deus. Nós te louvamos, Pai, e bendizemos o Teu nome, Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu quero te convidar mais uma vez a clicar aí no aviãozinho, compartilhar essa live com mais pessoas, né, para que outras vidas possam ser abençoadas, possam ser tocadas, possam receber da palavra do Senhor nesta noite, aquilo que será ministrado ao meu e ao seu coração. Amém? Como eu já disse nas outras lives, vou dar só mais um tempinho para ver se entra mais algumas pessoas. O dia que o Senhor ministrou o meu coração a fazer essas lives, são 4 encontros, né? Nós já tivemos 2 lives, inclusive essas 2 lives já estão, ficaram salvas no Instagram e também elas já estão no YouTube, tá? É só você entrar aí na bio do meu Instagram, tem o link lá do YouTube, você vai lá, siga o nosso canal, curte, compartilha e escute, né, as lives que já foram feitas, né? Nós já tivemos 2 lives, o convite à mesa e vencendo o luto. E hoje nós estamos falando a respeito de divórcio, né? E nós temos ainda mais uma live, que é semana que vem. Na semana que vem nós estaremos falando também com uma pastora muito querida, amiga nossa de Frutal, estará ministrando. Depois, no decorrer do final de semana, eu estarei colocando qual que vai ser o tema, o dia certinho que será a live. Então, assim, são 4 encontros. E quando o Senhor ministrou no meu coração os 4 encontros, o Senhor já trouxe também as pessoas que estariam ministrando. E no dia de hoje não foi diferente, né? Quando o Senhor ministrou no meu coração que seria vencendo o divórcio, o Senhor também ministrou
né, e me mostrou quem estaria compartilhando. E eu fico muito feliz, né, dela ter aceitado o meu convite de estar aqui participando conosco e compartilhando, né, daquilo que o Senhor já fez na vida dela, daquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração, e eu tenho certeza que vai ser algo tremendo para as nossas vidas. Então não deixe de assistir as próximas lives, né, as lives que já aconteceram, que foram 2, está no Instagram e também está no YouTube, e essa aqui depois eu vou estar colocando ela também, ela vai ficar salva no Instagram e eu vou colocá-la também no YouTube, e também a da semana que vem, tá? E quando nós encerrarmos esses 4 encontros, nós daremos continuidade, porém de uma forma diferente, tá? Então, mais no final do mês eu estarei compartilhando qual que é essa novidade que o Senhor, né, trouxe ao nosso coração, para que nós pudéssemos dar continuidade a esses temas que foram tão importantes, né? Palavras que foram ministradas, para a gente poder assimilar e poder meditar, né, em cada palavra que foi compartilhada. Então nós teremos aí mais algumas coisas que irão acontecer, não serão lives ao vivo, mas eu tenho certeza que você será abençoado fortemente com aquilo que o Espírito Santo ministrou no nosso coração de estarmos fazendo a partir da semana que vem. Quando finalizar as 4 lives, nós estaremos dando continuidade, porém de uma forma diferente. Então não fique de fora, continue aí acompanhando o nosso Instagram, que você saberá quais são as novidades e também poderá participar. Amém? Então vou convidar minha cunhada querida, psicóloga Ellen Brás, que estará falando conosco. Vocês que entraram e estão entrando, sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live. Clique aí no coraçãozinho. Clique aí na chaminha. Oi, minha querida. Boa noite. Boa noite, Tudo tá bem? boa? Eu tô bem, e você? Graças a Deus. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Isso. Deu certo? Deu certinho. Muito feliz em você ter aceitado, né, o nosso convite de estar compartilhando de algo que eu sei que muitas pessoas têm dificuldades, né, de enfrentar, muitas pessoas têm dificuldades de passar, e eu tenho certeza que você tem uma bagagem que pode estar trazendo aí para nosso conhecimento, né, como psicóloga, e também tá compartilhando aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração. Então, sim, fique à vontade. E aquelas pessoas que forem entrando aí, fiquem à vontade. Se vocês depois tiverem alguma pergunta, pode colocar aí, que ela também vai estar compartilhando. Se apresente, né? Bom, e fique à vontade. Primeiro, né, boa noite. A graça e a paz, né, do Senhor esteja sobre cada vida. Meu nome é Ellen, né? Eu sou psicóloga, sou mãe de 3 filhos, sou avó de 2 netas e há mais ou menos 2 anos atrás eu me casei de novo e ganhei de presente mais 2 filhas e mais 2 netos. Então hoje somos uma grande família. E sou cunhada da Priscila, né? Sou casada com o irmão dela. É uma bênção, um presente que Deus permitiu sobre a minha vida. E eu quero, primeiramente, agradecer, né, a Deus por essa oportunidade e a você, Priscila, por ter escutado de Deus, né, esse chamado, por esse convite, porque é um tema meio difícil, polêmico, que eu falo difícil durante um tempo, né, de vivência sobre o tema, mas não é impossível,
E realmente o tema está aí, vencendo, né, o divórcio. E hoje eu acho que é um tema que cabe muito bem, né? A gente tem visto isso acontecer com uma frequência muito grande. Então, eu acho que é um tema muito... ele é muito bem-vindo nesse momento dessa atualidade. Bom, quando eu recebi o convite, né, eu falei, nossa, divórcio, né? Quanto tempo, né, já para realmente falar sobre o assunto. Aí eu pensei e falei, gente, mas será que eu vou falar sobre essa história, sobre o que eu vivi, né, dentro da relação? Aí eu compreendi que não, que o que eu tinha para falar é sobre quem eu me tornei, sabe? Quem eu me tornei depois que eu venci essa barreira, né? Essa história do divórcio. Mas a gente não tem como falar de um divórcio sem realmente, às vezes, tocar em assuntos que foram vividos, né? Afinal de contas, eu fui casada com o pai dos meus filhos por 32 anos. E realmente vivemos situações às quais nós chegamos a um final, a um divórcio. Mas eu falo, Pri, que na verdade não existe nada nesse mundo que não tenha um propósito. Não existe nada do que a gente faça que não tenha uma causa, um porquê, um lugar onde Deus está presente. Não que eu ache que Deus proporciona isso, né? Um divórcio. Eu não acho que isso é da vontade de Deus. Eu acho que todas as famílias, elas poderiam se constituir, né, e permanecerem como famílias, que fosse desnecessário a desconstrução disso, desse lugar da família. Mas eu creio que Deus também não quer que a gente não viva aquilo que Ele tem para nós. Eu não creio que Deus quer ver um filho dele viver num sofrimento ou numa luta, numa angústia, num relacionamento abusivo, num relacionamento desrespeitoso, né? Num relacionamento onde tem tantas traições, tantas brigas, tantas agressões. E então eu creio que Deus tem preparado para cada um de nós vida e vida em abundância. Vida com amor, vida com propósito, né? E eu costumo falar que foi assim, de uma forma bem simples, mas foi assim que eu venci esse divórcio. Porque eu sei que eu tenho uma vida onde existe um propósito. Eu quero até já entrar nesse lugar, porque existe uma... como que eu vou te falar? Uma diferença que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, as mulheres, os homens, precisam compreender que existe uma diferença entre amor, dependência emocional
e carência afetiva. Porque eu acho que isso tudo tem ficado muito misturado, sabe? A relação do casal, ela tem ficado, às vezes, ali num lugar onde a pessoa não está conseguindo olhar e entender e separar o que realmente é amor, o que é carência afetiva e o que é dependência emocional. Então, no amor, existe uma entrega, existe um desejo, existe uma admiração e existe um cuidado recíproco. Esse é o relacionamento no amor. Já na dependência emocional, é uma necessidade excessiva de ser cuidada. Onde a pessoa ela acredita que precisa do outro para viver. Então, essa é uma dependência emocional. E uma carência afetiva é quando a pessoa sente que precisa do companheiro para se sentir amada. Ela aceita ser tratada de forma negativa, de forma agressiva, por medo de ficar sozinha. Então, existem essas 3 formas de se relacionar. E, às vezes, o que tem acontecido muito, pelo menos o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido até em sessões, às vezes, de consultório, não, se eu largar, né, se eu me separar, eu não vou dar conta de viver. Se eu separar dele, eu vou ficar sozinha. Como que eu vou fazer? Né? Como que eu vou fazer vivendo nesse lugar? Se eu deixá-lo, quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? E tem também outras questões, né, que envolve aí uma separação, um divórcio, questões que eu não vou nem entrar nelas, assim, questões financeiras, questões de pessoas que acham que precisam do outro porque não trabalham. Então, existem outras questões também nesse sentido. Mas o amor não é nada disso. Né? O amor existe um zelo, um cuidado recíproco. E aí, né? E quando eu estou nesse lugar, existe uma entrega verdadeira. Existe uma admiração, né, pelo outro, uma admiração recíproca. E aí, lógico que essas relações, elas vão sendo deturpadas, vão sendo estragadas, né? Quando a gente passa a olhar por esse lado. Mas, enfim, voltando ali, né, para esse lugar tá, me separei. E agora? Né? Que é o nosso tema, né? Me separei, e agora? Como que eu, né, venci isso? Porque, na verdade, eu tinha 16 anos quando me casei, 16 para 17 anos, na verdade, né? Aí, com 18 anos, eu tive minha primeira filha. Depois, com 21, eu tive a segunda filha. E com 27, eu tive meu terceiro filho. E realmente fui construir uma família. Então, a minha vida, praticamente, ela foi dentro dessa construção familiar.
mas uma construção onde existia uma imaturidade, existia um lugar que a gente necessariamente, né, a gente não tinha, que era o bem maior, que era o mais necessário, que era estar perto de Jesus. E a gente só vence alguma coisa quando a gente está perto de Jesus. Então, quando veio o meu divórcio, o meu mundo desabou. Foi como abrir um chão ali, um buraco ali no chão, e olhar para trás e falar: cadê? Cadê eu? Onde eu estava? Então, eu fui obrigada a me redescobrir. Eu fui obrigada a olhar para mim e enxergar e entender onde que estava aquela mulher, né? Aquela menina, aquela moça, depois aquela mulher, aquela mãe. Onde que ela estava? Em qual lugar ela se encontrava ali, no meio de toda essa história? E foi ali, nesse lugar, depois de chorar, né, de sofrer, de buscar ajuda. Na verdade, eu busquei ajuda dentro da área que eu conhecia na época, né, que era só da psicologia. Então, eu passei por várias terapeutas, eu passei por vários médicos, porque a minha saúde também desabou. Passei por vários lugares diferentes, porque naquela época era como se fosse o último respiro, né? Então, quando a gente está nesse último respiro, a gente aceita qualquer coisa. Então, se falassem, olha, fazer isso é bom, você vai lá e faz. Só que, para mim, foi um pouco mais difícil, porque quando eu não aceitei mais o que eu vivia, que era uma vida onde eu passei por várias traições, fui traída. Então, quando eu entendi e não aceitei isso mais, eu tive que tomar uma providência. E a providência que eu tomei foi: saio eu de casa. Então, eu falo que foi mais difícil porque, além de tudo, eu saí de casa. Então, eu perdi toda a minha história, eu perdi todo o meu conforto, e eu me perdi nesse lugar e ainda perdi a minha casa, né, o meu lar. Então, eu saí e fui morar num apartamento, um apartamento pequenininho, que mal cabia eu e a minha dor lá dentro. Mas foi nesse lugar, foi nessa busca que eu encontrei aquilo que eu precisava encontrar, que era Deus. Foi bem ali na minha dor que eu, depois de passar por tantas experiências, por tantas pessoas, por uma solidão enorme, porque ainda tem isso também, né? Que
A gente, na verdade, a gente vive uma história onde, durante o período do casamento, você tem pessoas que estão ao seu redor e, de repente, quando isso acaba, essas pessoas também vão embora. Então, as pessoas que vão embora, às vezes, são amigos que você considerava amigos. Eu falo que eu costumo falar assim, né? De repente, você não pode mais ser amigos dos casais que você era amiga, porque de repente você se torna uma mulher separada. Então, o próprio casal que era amigo, eles vão te excluindo desse meio. As amigas que eram suas amigas, de repente deixam de ser. Porque elas vão começando a ter outras coisas, a vida delas continua, e a sua vai tomando um caminho diferente, né, Pri? E aí você vai vivendo algo que é muito novo. E que só hoje eu tenho essa compreensão. Você vai entrando num lugar de solidão. Um lugar de eu vou chamar de solidão, mas não é uma solidão mesmo. É um lugar, parece que você vai se tornando uma pessoa sozinha. Mas eu acredito que nesse momento, os propósitos de Deus estão começando a agir. Porque é como se Deus estivesse te pegando ali e te levando para esse lugar, para te mostrar, é você e eu. Aí você pega e fala, meu Deus, a minha confiança era no marido. A minha família era no marido. A minha casa era aquela do marido. E aí? Aí, de repente, você fala, o meu Deus era esse marido. E Deus fala para você assim, esse não é o seu lugar. Eu te tirei desse lugar. E aí você começa a compreender que ali não é o lugar de ficar. Então foram dias, foram noites de muito choro, de muita dor, mas de muita compreensão. De muita compreensão. E aí hoje, eu olho para mim, Priscila, e falo o quanto Deus foi zeloso comigo. Quanto Deus cuidou de mim. Mesmo naquela dor. Mesmo naquele lugar de não ter... eu não tinha para onde ir. Eu não tinha como tirar os meus filhos de dentro de um lugar de cuidado, de zelo, de conforto, para viver aquilo que nem eu sabia que eu ia fazer. E era tão interessante que eu percebi que eu costumo falar que é assim, que naquela época eu não sabia nem para que servia eletricista nem encanador. E eu fui obrigada a aprender tudo, porque antes eu tinha quem fizesse para mim. E realmente eu tinha. Eu não precisava fazer nada. Eu não precisava tomar providência de nada. Eu tinha quem fizesse isso para mim. E essa era a grande verdade da minha vida. Fazer para quê? Se eu tinha a quem recorrer. Só que aí
eu fui esquecendo, sabe? Eu fui esquecendo de olhar para o que era amor, para o que era dependência emocional, para o que era uma carência afetiva. Eu fui esquecendo de olhar o que era isso, em qual lugar eu me encontrava. E aí, quando... Pri, você pode me interromper, viu? Fica à vontade. A hora que você quiser me interromper, e quem tiver também, quem quiser fazer alguma pergunta também, às vezes aí não sei como é que é seu esquema, mas se quiser também pode falar. Amém. Então, assim, quando eu comecei a entender que eu precisava trabalhar, que eu precisava cuidar de mim, e eu precisava me amar, que eu precisava enxergar quem era essa mulher. Eu tive muita dificuldade na minha dor. Eu tive muitas dificuldades de fazer isso tudo sozinha. Porque era assim que eu me sentia, né? Sozinha. Então, eu, com 40 anos, 40 e poucos anos, tão nova e me achava já tão velha, porque tem isso também. Às vezes as mulheres olham e falam, eu já estou velha para separar. Eu estou velha para determinadas coisas. Mas foi após o meu divórcio, eu estava com 40 e poucos anos, eu fui estudar. Eu tinha feito nutrição numa época anterior, parei com a nutrição quase no último período e falei, eu quero ser psicóloga. Então, eu fui estudar, eu me formei, eu fui para um banco de escola, eu tinha 40 anos, 40 e poucos anos. E foi ali que eu fui me reconhecendo, e foi ali, foi indo estudar, indo trabalhar, vivendo um dia de cada vez que Deus foi me moldando. Só que até então eu não sabia que era Deus que estava me moldando. Eu não sabia que Deus estava me preparando para tantas coisas. A única coisa que eu sabia era que eu precisava sobreviver a isso. E, na verdade, eu falo que Deus foi tão misericordioso que meus filhos eram adultos, né? Graças a Deus, porque foi algo que eu não precisei viver, que são, às vezes, crianças pequenas, mas mesmo eles adultos, eles não, na época, eles também sofreram. Sofreram a minha ausência, sofreram uma estrutura familiar que eles também acreditavam que era perfeita. Então, eles também sofreram isso tudo. E eu só pensava que eu tinha que dar conta. Eu tinha que dar conta de me bancar, que eu falo como pessoa. Me bancar como a Ellen, como essa mulher que entrou num lugar tão novinha, né? E viveu tudo isso. Então, eu não sabia que Deus já estava cuidando de mim. E eu fui compreendendo, Pri. E um dia eu entendi que eu sempre falava com Deus, sempre. Eu sempre falei que Deus era
o meu único amigo, a única pessoa verdadeira em quem eu confiava, mas eu nunca soube da história de Jesus. Eu nunca tinha presenciado tamanho amor. E às vezes eu deitava ali sozinha e chorava e sofria e perguntava e falava, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E eu entrei num processo onde eu trilhei vários caminhos. Vários caminhos. Até um dia que Deus falou no meu coração. Sabe assim, que Jesus me tocou e falou, é nesse lugar. É esse o lugar. É o único lugar necessário para se estar é sempre perto de Jesus. É o único lugar. E foi ali, nessa caminhada, né, nesse lugar, é que eu fui entendendo o que que era, o que que tinha me acontecido, o porquê disso tudo, o porquê que eu vivia aquilo tudo e porquê que eu tinha que viver ainda alguns processos. E foram nesses processos que eu aprendi que quando a gente quer, quando a gente se dispõe, quando a gente se compromete com aquilo que Deus tem para a vida da gente como propósito, Ele faz. Ele faz. E Ele tem feito, Pri. Ele tem feito. Hoje, né, eu sou casada com seu irmão, né? A gente crê num propósito de vida juntos. Éramos dois improváveis, cada um no seu caminho. Mas para Deus, ninguém é improvável, né? E eu acredito no amor. Então eu luto pelo amor, porque eu acredito que Ele é no amor, o amor verdadeiro. Aliás, não existe amor falso. Ou se ama ou não se ama. Né? A gente costuma falar, né? Eu te amo muito. Não existe eu te amo muito. Ou você ama, se você ama verdadeiramente, já é muito. Então, existe essa construção. E hoje Deus colocou uma outra pessoa no meu caminho, uma pessoa que também tem propósito diante de Deus, que também tem um lugar que deseja chegar, uma pessoa que também conhece essa dor, mas que também conhece o amor. Então, Deus cuida da gente. E foi com Deus, sempre, com Jesus, que eu venci o divórcio. Foi na presença dele. Porque se eu não estivesse, eu posso até falar, eu me arrisco a falar, que eu vivi tempos na ausência dele, depois do divórcio. E se eu estivesse nesse lugar, eu não estaria aqui. Não estaria. Então, eu vivi um antes e um depois. Eu vivi na pele o que é ser nova criatura. Porque é isso que Deus faz com a gente, né? Eu falo que ele não reforma, né?
Ele é, eu falo, opa, às vezes eu me assusto, sabe? Às vezes eu assusto com tudo, com tudo que eu vivo e com tudo que eu vivi. Eu falo, gente, cadê aquela Ellen? Ai, que horror. Mas não que eu queira também, não quero, não, tô feliz. É, a gente vai brilhando, né? E nós, Pri, eu acho importante falar isso também. Todos nós, temos escolha. Às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho escolha. Eu já escutei isso de muitas mulheres. Às vezes eu cito mulheres porque eu trabalho com mulheres, né? Então, eu sempre escuto, às vezes, comentários e queixas ou algumas outras coisas vindo de mulheres. Então, já escutei pessoas falando isso. E não é aí, né? Não é por aí, sabe? Eu não tenho escolha, eu preciso ficar, eu preciso disso. Não, nós temos escolhas, nós temos livre-arbítrio, nós temos um Deus que nos ampara, que é o nosso melhor advogado, o melhor, o melhor. E é fácil? Não. É simples? Não. Não é. Mas é impossível? Não. E nós precisamos nos amar. Porque Deus deixou também esse mandamento. Amar, né, uns aos outros, como a ti mesmo. Como que vamos falar de amor ao outro se nós não conhecemos esse que é o nosso? Por que nos sujeitarmos a tantas coisas? Às vezes em prol de filhos, família. Será que Deus quer isso? Será que é esse o lugar que nós viemos ocupar aqui na Terra? Porque eu falo que a gente não veio a passeio. Verdade. Nós não estamos aqui para passear, para acumular, para viver o hoje como se não houvesse amanhã. Porque tem isso também, né? Eu falo que depois do Covid, a frase que eu mais escutei foi essa: eu preciso viver porque a vida é muito curta, então eu preciso viver o hoje. Sim, nós precisamos viver o dia de hoje, mas não como se não houvesse amanhã. Né? O amanhã não nos pertence, mas ele existe. Ele existe. E aí? Né? Como que nós temos que viver? Como que nós vamos enfrentar tudo isso só debaixo do amor de Deus? Só com Jesus. Só com Jesus. Amém. Glória a Deus. Você falou algo que eu até anotei aqui, que naquela época ele era como se ocupasse, né, o lugar de Deus, né? E aí veio essa palavra, né? O que tem se tornado o nosso Deus. Às vezes, hoje, né, trazendo para os nossos dias hoje, tanto para pessoas que já passaram, ou estão passando, ou não estão passando por esse momento, mas só para a gente refletir, o que tem se tornado, né, o nosso Deus, né, nas nossas vidas? O que tem se tornado o nosso Deus?
Às vezes, né, você compartilhou aí que você chegou num momento que você reconheceu que ele estava se tornando seu Deus, né? Sim. Mas hoje, olhando para cada um olhar para si mesmo, foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. O que tem ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia hoje, né? Que a gente possa refletir sobre isso. O que tem ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas? Talvez hoje é seu esposo ou sua esposa, ou é um momento que você está passando, um momento que financeiro, o trabalho, o que tem ocupado o lugar de Deus? Para a gente refletir sobre isso. O que tem ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas? Até uma dor, às vezes, ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Até uma dor. Às vezes a gente está sentindo uma dor tão grande, um momento de tristeza tão grande, que a gente não quer viver outra coisa a não ser aquilo. A gente alimenta aquela dor, curte aquela dor. Eu falo que a gente embala aquela dor, nina ela, né? E de repente está no lugar de Deus. Meu marido tem uma frase que ele fala muito, né? Que é: aquilo que te alimenta te fortalece. Sim. Então, é nesse lugar. Quando eu falo que a gente tem escolhas, é porque nesse momento a gente escolhe até o que alimentar. Tem dia que a gente quer alimentar, realmente, é aquela dor, ficar quieta ali na cama, às vezes não quero conversar com ninguém. Eu vivi isso. Mas se você não levanta, se você não toma uma posição, se você não fala, não, eu vou enfrentar isso, você está alimentando essa dor. E ela vai te fortalecendo. E quando você vê, seu coração está inteirinho tomado nela. Por ela, né? Inteiro tomado por ela. E é muito fácil a gente ter dó da gente mesmo. Sabe? É muito fácil. A hora que a gente se vê, a gente está morrendo de pena da gente. Então, essa pena, esse lugar aí, esse alimento, né? Que vai fortalecendo isso, vai ficando cada vez mais forte dentro da gente, ela não nos fortalece para a gente poder sair desse lugar. Só que muitas vezes é difícil fazer a escolha de sair. A gente fala muito, né, dentro da psicologia, toda dor tem um ganho. Até a dor do divórcio. Sabe? Então ela tem um ganho. E se a dor tem um ganho, ela é enganosa. Por trás daquilo ali, por trás da tristeza, da dor, a gente está ganhando alguma coisa. Às vezes ganha a atenção de um filho que está mais distante, às vezes ganha o carinho da mãe, do pai. Sempre tem um ganho. Só que esse ganho é traiçoeiro. Sabe? Isso é traiçoeiro. Não vem abençoado, né? Então, é interessante essa reflexão. O que tem tomado, né, o lugar de Deus na vida da gente? Né? O marido, são os filhos, a esposa. Essa dor, o que tem tomado?
É. E, Ellen, eu falo assim que ultimamente, né, tem acontecido tantas coisas ao nosso derredor, né, no Brasil e no mundo, principalmente contra mulheres, né. Uhum. Eu queria que você deixasse uma palavra, né, para... Eu sei que tem homens aqui também, mas tanto para homens quanto para mulheres, principalmente para as mulheres, uma palavra no sentido assim de, igual você falou aí, a questão do cuidado, né, da gente se cuidar, da gente se valorizar, da gente se amar, porque não tem como a gente amar ao nosso próximo se a gente não nos amar primeiro. Mas é igual você mesmo compartilhou aí, tem muitas pessoas que falam assim, mas não tem como. Não estou... nós não queremos deixar aqui um incentivo para você fazer algo, mas assim, uma palavra para você refletir sobre aquilo que você tem vivido, né? Para as mulheres refletirem em cima daquilo que elas têm vivido. A primeira coisa que eu falaria é: volta para o relacionamento e enxergue, em primeiro lugar, que tipo de relação você está tendo. Se é amor, se é dependência emocional ou se é uma carência afetiva. Então, para os relacionamentos, para mim, é essencial entender aquilo que você está vivendo dentro dessa relação. Realmente é como você falou, a gente não está aqui para falar para as pessoas para que se divorciem ou não se divorciem. Eu acho que cada um tem os seus relacionamentos, cada um sabe da sua história. E é muito fácil alguém virar para o outro e falar, como eu já escutei, não, larga de ser boba, larga esse homem. Ou alguém virar para você mesma também e falar, não, você não pode largar. Nossa, você é doida? Eu fui a doida, né? Eu fui chamada de doida várias vezes. Você é doida? Que isso, Ellen? Você é doida? Você vai largar? Você vai separar? Então, eu não acho que é aquilo que o outro acha. Porque realmente, depois que você toma a sua posição, depois que você vê e toma a sua decisão, é como eu falei lá no início, não são todas essas pessoas que vão estar do seu lado. Então, quem tem que bancar tudo isso é você. Não é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua melhor amiga, porque nesse momento, quem vai bancar isso é você. Então, dentro daquilo que eu já vivi, qual é a relação que você tem com seu companheiro ou com a sua companheira? É amor? Né? Será que existe... até vou olhar aqui de novo, porque que é uma coisa que eu tinha até anotado aqui para mim, no amor existe entrega, existe desejo, admiração. O cuidado é recíproco. Um faz pelo outro. Então, é amor o que eu sinto, o que nós temos, não é o que eu tenho. É porque realmente é uma só carne. É uma só carne. E aí? Será que é dependência emocional? Né? Porque a dependência emocional vira uma necessidade excessiva de ser cuidado. Nossa, eu preciso dele para cuidar.
Eu preciso dele para fazer isso. Eu preciso dele para estar comigo. Nossa, eu preciso tomar uma decisão. Não, mas eu preciso dele para poder fazer também. Então, peraí, o que é isso? É dependência? Dependência emocional não é amor. Entende? Agora, carência afetiva? Ah, eu preciso dele porque eu não quero ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. Então, o recado, o que eu gostaria mesmo, o que eu acho que as pessoas deveriam fazer, aí no caso, as mulheres, né? Qual a relação que eu tenho com esse companheiro? Porque todos nós merecemos ter uma vida boa, feliz. Todos nós merecemos ter uma pessoa que possa fazer algo em benefício da gente mesmo. É tão bom ser amada, sabe? É tão bom amar. Então, por que nos privar disso? Então, se tem conserto essa relação, tem conserto, que bom. Consertem-se, consertem entre si, mas consertem a relação no lugar correto. Sabe? Sem dependência, sem carência. Consertem no lugar do amor. Agora, não tem? Vivo relacionamentos abusivos, né? Vivo relacionamentos onde o amor não existe, não vale a pena. Agora, aqui, o nosso tema, né, é vencer o divórcio. Então, se é vencer o divórcio, essa decisão já está tomada. Né? Isso já aconteceu. E quando acontece, realmente é estar debaixo da presença de Deus. Buscar de Deus o caminho, o propósito, o que Deus quer para a sua vida. E é o único, eu falo que a única necessidade é estar ao lado de Jesus. Porque senão não vence. Glória a Deus. Uau. E assim, e quando a gente se coloca, né, debaixo das mãos dele, na presença dele, ele restaura, né? Restaura. Ele restaura. Ele restaura. Ele restaura, ele tira toda a dor. Ele te faz de novo. Ele cura, porque na hora ali da dor, às vezes a gente acha que não tem cura, né? Que nunca vai passar. Verdade. Esse pensamento, eu acho que ele é inerente a todas as pessoas. Meu Deus, isso não vai passar. Vou viver eternamente assim. O que eu fiz da minha vida? Mas a única pergunta que eu não fiz para Deus foi essa. Porque eu sabia que esse era o caminho. Eu tinha certeza dessa decisão e desse caminho. Só não sabia que ia ter que ter luta, né? Mas Jesus falou que não ia ser fácil, né? Que nós teríamos dias maus. Ó, tem alguém que falou alguma coisa. Que interessante. Quando você decide que chegou a hora de divorciar, você já é vencedora, pois já decidiu se amar. Verdade. Esse aí é um irmão do coração, Zezé. É um irmão do coração. E é uma verdade. Porque realmente é uma decisão que ela é difícil também de ser tomada. Sim. Verdade. Mas quando a gente toma essa decisão, a gente já decidiu mesmo se amar. Interessante, né, o que ele falou. É um querido. Obrigada, Zezé. É
verdade, é porque... E muitas das vezes tem mulheres que não... Até mesmo, eu acredito que homens também passam por isso, né? Acho que aí acabou, não tem... Como se diz, né? Não sou mais ninguém, não tenho que me cuidar. E assim, não só, né, quando se passa por esse momento, mas até mesmo aquelas pessoas que não passaram por isso ou não passam por situações semelhantes, nós temos que nos cuidar, né? Nós temos que nos amar, igual você mesmo disse, né? Se nós não nos amarmos, como iremos amar o nosso próximo, né? E é forte isso aí que ele disse, porque assim, se uma pessoa ela chegou a esse ponto é porque realmente ela não estava se amando, né? Conforme a palavra do Senhor diz, né? Porque ela estava aceitando qualquer coisa, né, que estava lhe sendo oferecida, né? Sim. E assim, e eu falo assim, relacionamento, ele, né, como se diz, são duas pessoas pensantes, né, de formas diferentes, duas pessoas que pensam diferente, duas pessoas com temperamentos diferentes. Porém, quando nós estamos, né, alinhados em Deus, né, e decidimos por isso, em primeiro lugar, né, nós temos que estar no centro da vontade de Deus e buscando, né, viver a vontade, o centro da vontade de Deus. Então, assim, para aqueles que não querem, né, não estão vivendo o momento de divórcio, mas às vezes passa as dificuldades no seu relacionamento, é igual a Ellen falou, né? Começa a analisar o que tem trago conflito, o que tem trago as desavenças, o que tem trago o desgaste, né, emocional do seu relacionamento. E, em primeiro lugar, se volte para Deus, né? Aquilo que Deus desejar fazer, se é a restauração, Ele irá fazer, né? Eu tenho certeza disso. Então, assim, também, né, fica essa palavra aí de meditação para nós, né? Vamos nos voltar para Deus e nos cuidar, né? E deixar Deus fazer, porque Ele cuida e Ele restaura. E ele faz. E ele faz. Tem a palavra, né, de melhor serem dois do que um, né? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Agora, será que o outro está me ajudando a levantar? Verdade. Será que esse outro está, eu falo que está sendo pedra de tropeço para a minha vida? Então, a gente precisa. Eu falo que a palavra de Deus, ela tem todo o caminho, né? Ela faz, ela nos mostra tudo, tudo. Então, olha para isso, né? Olha para isso. E ali também tem uma promessa, né? Eu estarei sempre contigo. Então, tem promessas. Tem promessas. Então, ele não nos desampara. Não nos desampara. Eu tinha uma palavra, eu até tentei lembrar qual que é, Priscila, não consegui. Onde fala das viúvas, né? Que Deus ia cuidar sempre. Nossa, eu não... Os órfãos e viúvos? Mas não é... Mas não é isso. Ah, tá. É mais ou menos isso, por isso que eu não consegui achar. E eu punha, quando eu lia essa palavra, eu colocava sempre das divorciadas. Então eu falava, é isso. Deus, a minha vida está nas tuas mãos. E o Senhor prometeu que ia cuidar, e o Senhor prometeu, e eu pego essa promessa e vivo ela. Então é o Senhor que vai cuidar. E o Senhor cuidou. E até aqui o Senhor me ajudou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Uau, Ellen, muito obrigado
Obrigado mesmo. Imagina. Assim, que compartilhar poderoso para as nossas vidas, saber, né, tanto da sua história como daquilo que você venceu, né, e como você está hoje. E assim, Amém. é lindo ver, né, o Deus que nós servimos, ele ainda Amém. faz. E ele Faz. continua fazendo. Amém. Então, isso aí é um testemunho, né, do poder da oração e do poder do nosso Deus, né? Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente o mesmo. Gratidão ao meu coração, muito obrigado mesmo. Imagina. E que Deus continue abençoando, e sempre que pudermos, vamos estar trazendo aí um compartilhar e da palavra do Senhor, né, para outras mulheres. Amém. Amém. Eu que agradeço. Te confesso que para mim é um privilégio, viu? Conte comigo sempre que precisar. E o que você falar, nós estamos fazendo. Amém. Um beijo Glória a enorme para todo mundo. Obrigada, né, para o pessoal que entrou na live, né? Deus. Sim. Ela fica gravada, né, Pri? Ela vai ficar gravada lá, depois eu vou te marcar lá. E Tá. também eu vou estar depois repassando ela para o YouTube. Então ela vai ficar gravada. As anteriores já estão. Ah, que Já está bom. no Instagram, já está no YouTube. Essa de hoje eu deixo ela no Instagram e amanhã eu subo ela para o YouTube também. Então ela vai ficar nos dois canais. Depois aquelas pessoas que não puderam assistir podem estar entrando aí no Instagram e no YouTube para estar acompanhando. Viu? Amém. Queria pedir aí alguém que possa tirar uma fotinha nossa. Opa. O meu aqui eu não consigo tirar. Eu também não consigo, não. É porque Não. eu tô no celular emprestado, o meu estragou, mas alguém tira Aliás, pra nós. eu não sei nem, eu acho que eu é que não sei. Tá aí a Miriam aí, tira aí pra nós, Miriam. Espero que tenha dado certo. Eu Deus também. abençoe, viu? Obrigadão. Amém. Um Eu beijo. vou tirar aqui para me despedir do pessoal. Um beijão. Ó, a Miriam falou algo, tira os comentários. Deixa eu tirar Ó, aqui. acho que o Zezé tirou. Aí, pronto, pode tirar. Aí deve ter dado certo. Espero também. Um beijo para todos. Com Deus, viu? Obrigadão. Fique com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Só agradecer, né? Cada um de vocês que esteve conosco aí. Lembrando que a live ficará gravada. As duas anteriores já estão no YouTube. Então entra lá, segue a gente lá no canal, compartilha, envie para outras pessoas que precisam ser abençoadas. E lembre-se, semana que vem nós temos a nossa última live na mesa com Rei. Amém, pastora Caterina. A live vai ficar salva, depois a senhora assiste e compartilha com as nossas irmãs aí, que Deus abençoe. Então, semana que vem nós temos a última live da série Na Mesa com o Rei, né? E estaremos aí falando um tema muito importante e também com uma pastora super querida lá de Frutal. Depois, durante a semana, eu vou estar colocando qual será o tema e a data e o horário certinho. E lembre-se, assim que finalizar, nós já temos aí uma nova direção do Senhor para a gente dar continuidade a tudo isso que foi falado nesses dias para nós. Então, continue acompanhando, segue a gente aí, compartilha com outras pessoas e muito obrigado. Que Deus abençoe a noite de cada um, que o Senhor abençoe cada vida que aqui esteve, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua cidade, abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Fiquem todos na paz do Senhor.